você sobre um assunto delicado, um assunto que pulsa no coração de muitas pessoas aqui no canal e também no meu outro canal, nos locais onde eu vejo as pessoas comentando sobre espiritualidade, sobre as terapias holísticas, né, que é o que eu trabalho. E ontem uma pessoa colocou nos comentários e pediu para que eu falasse sobre esse assunto. Esse assunto, se não for olhado com consciência, ele pode se tornar uma fonte de imensa frustração, de ansiedade e até mesmo desviar a gente do nosso verdadeiro caminho. Primeiro eu quero começar com uma pergunta e quero que você responda com total honestidade. Apenas para si mesmo. Você já se sentiu exausto? Exausto de tentar? Exausto de fazer a técnica do copo d'água? De fazer 55 vezes 5? De fazer a visualização da manhã, o mantra da noite, a afirmação positiva no espelho, a técnica de não sei o quê? Exausto de seguir o cardápio infinito dos rituais que prometem fazer o dinheiro finalmente aparecer na sua vida? Você faz tudo certo, você assiste os vídeos, você compra os cursos, você repete as palavras. Você tenta com toda a sua força sentir aquela vibração correta, ficar na frequência correta, ser positivo, mas no silêncio do seu quarto, quando a conta chega e nada mudou, uma voz cruel fala para você assim: você está fazendo errado. Você não é bom o suficiente. A sua vibração não está alta o suficiente. É por isso que as coisas não fluem para você. Se isso ressoa com o que você sente, saiba de duas coisas. Primeiro, você não está sozinho. E segundo, a culpa não é sua. Hoje nós vamos acender uma luz sobre esse tema. O excesso de pessoas e de técnicas que prometem a chave da abundância financeira. Nós não vamos fazer isso com julgamento, mas com discernimento mesmo, porque eu trabalho com técnicas holísticas e tenho muito resultado. Então o objetivo aqui não é atacar ninguém, mas sim libertar você de uma armadilha que é sutil, mas é perigosa. A armadilha da performance espiritual. E mais importante, nós vamos descobrir juntos aqui um caminho muito mais profundo, mais real, muito mais sustentável para a verdadeira abundância. Primeiro vamos dar nome aos bois, como eu costumo dizer. Nós estamos vivendo na era da banalização da abundância, da positividade, aquela positividade tóxica, né? A espiritualidade, em alguns cantos da internet, ela se tornou principalmente um mercado. E nesse mercado, a manifestação de dinheiro é sem dúvida o produto mais vendido. Por quê, Vanessa? Porque ele toca na nossa dor mais primária, o medo da escassez, a necessidade de sobrevivência, o desejo por segurança, por liberdade, por uma vida sem angústia, sem medo, de não saber como que a gente vai pagar a conta, se a gente vai ter dinheiro para sustentar nossos filhos. E aqui eu quero deixar bem claro que esse desejo, ele é legítimo, ele é sagrado, ele é humano. Não há nada de errado em você desejar uma vida com mais conforto, com mais liberdade financeira. É o que todo mundo deseja e deveria sim desejar. Não só isso, claro, mas também isso. O problema não está no desejo, o problema está na abordagem. O que acontece quando a gente tem um excesso de gurus vendendo dezenas de técnicas diferentes? Três coisas muito perigosas acontecem. Primeira coisa, cria-se a ansiedade da performance espiritual. De repente, a sua jornada espiritual vira uma lista de tarefas. Sua conexão com o divino, ela se torna um meio para um fim. Você não medita mais para encontrar paz, você medita para elevar a vibração para atrair dinheiro. Você não agradece por gratidão, você agradece porque a técnica da gratidão promete abrir os portais da prosperidade. Então a sua espiritualidade ela vira um trabalho em tempo integral. E se você não performar bem, você não recebe o pagamento. Isso não é liberdade, gente, isso é escravidão. Isso é uma forma sutil de prisão. Segundo ponto, instala-se um ciclo de culpa e de insuficiência. Porque a lógica vendida é muito simples.
Se a técnica é infalível e ela não funcionou para você, a falha só pode estar em você. Você duvidou, ou você não sentiu de verdade, ou você tinha bloqueios que não limpou. Gente, isso é de uma crueldade imensa. Joga todo o peso de um sistema complexo nas costas de uma pessoa que já está vulnerável. Ao invés de empoderar a pessoa, cria uma sensação crônica de existe algo errado comigo, só eu não consigo. E isso é uma mentira, porque muita gente não consegue. Aliás, eu arrisco a dizer que a maioria não consegue. Terceira coisa, terceiro ponto e o mais grave, ocorre o desvio do verdadeiro trabalho. Foco excessivo em manifestar dinheiro é uma distração do que nós realmente verdadeiramente viemos fazer aqui, nosso trabalho interior. A cura das nossas feridas, o descobrimento dos nossos dons, o alinhamento com o nosso propósito de alma, o serviço ao mundo. O universo não está interessado em te dar dinheiro. Põe isso na sua cabeça. O universo está interessado na sua expansão, no equilíbrio, na harmonia do todo, na sua evolução, para que o meio, que é o universo, esteja sempre em equilíbrio. O dinheiro, a abundância material, é um possível subproduto dessa expansão, e não o objetivo final. Mas as pessoas confundem isso. Quando nós corremos atrás do dinheiro, nós estamos correndo atrás do sintoma, ignorando a causa. E a causa de toda a escassez é sempre a mesma, um desalinhamento interior. Então, se as técnicas são uma armadilha, qual é o caminho? Ah, Vanessa, mas você também vende técnica, você também vende curso, você também faz mantra de reprogramação mental no seu canal, você dá aulas de várias técnicas holísticas diferentes, rituais diferentes, ferramentas diferentes. Qual que é o caminho? O caminho é uma mudança radical de perspectiva. É você sair da superfície e mergulhar na profundidade. E eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que, se realmente forem integradas, elas podem realmente libertar para sempre a gente dessa ansiedade. A primeira verdade: a abundância, ela é um estado de ser. Ela não é um resultado que você vai conseguir. Você precisa entender isso. Eu vou pedir para você respirar fundo e sentir essa frase. A maioria das técnicas foca em ter dinheiro. Elas operam a partir de uma mentalidade de falta e de eu não tenho, então eu preciso fazer algo para ter. Aí isso emite uma vibração de desespero, de necessidade. É como você ir num encontro e implorar para que a outra pessoa goste de você. A energia repele. A verdadeira abundância é um estado de ser. Vou repetir aqui. É uma consciência, é uma vibração que você cultiva dentro de si, independente das circunstâncias que estão fora de você. Pensa numa laranjeira. Ela não fica o dia todo fazendo técnicas para manifestar laranjas. Ela simplesmente é uma laranjeira. Então, ela vai gerar laranjas, naturalmente. O que a laranjeira faz? Ela firma suas raízes na terra, ela absorve a luz do sol, ela recebe a chuva. E a expressão natural e inevitável dessa existência dela é produzir laranja. Você não precisa atrair abundância. Você precisa se tornar a consciência da abundância. E como que você faz isso? Começando a reconhecer que a abundância já existe. A abundância de ar para respirar, a abundância de células do seu corpo trabalhando por você, a sua imunidade, a abundância de amor que você tem para dar, a beleza de um pôr do sol, a beleza de uma árvore, de um animal. Quando você treina a sua mente para ver abundância em tudo, você começa a vibrar nela. Você se torna laranjeira. E os frutos, em suas diversas formas, se tornam uma consequência natural. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo para você ter a consciência da abundância, para você reconhecer a abundância em tudo, não é você ver a abundância somente como fonte de dinheiro.
somente quando o dinheiro chega na sua mão e paga suas contas. Não é isso. Enquanto você coloca o foco em pagar a conta e que o dinheiro não vem para você pagar a conta, para você sair, para você viajar, para você ter mais coisas, você está olhando para o lado errado da abundância. Quando você para de olhar para esse lado, que eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, enquanto a gente está com as contas para pagar e não tem comida na mesa. Mas quando você olha para o outro lado e você reconhece que o sol nasce todo dia, que você respira em abundância, que tem água suficiente na terra para todo mundo, frutas estão aí para você comer, enfim, tudo que é abundante na existência, que a existência é abundante, o universo é abundante, quando você olha, coloca o seu foco nisso, você se torna a consciência da abundância. Você começa a reconhecer a abundância em tudo, sem você fazer o esforço de ficar pensando positivo para chegar dinheiro na sua vida. Porque o dinheiro na sua vida é uma consequência, ou seja, é a laranja da laranjeira. Se você for abundante, o dinheiro, o amor, o respeito, a segurança, a facilidade, tudo isso que existe em abundância no universo, virá até você, naturalmente, sem você fazer esforço. Quando a gente diz técnicas, e eu ensino várias técnicas, vários rituais, é para reforçar na mente das pessoas, reprogramar a mente das pessoas para que elas foquem em outras coisas. Por exemplo, quando você está ouvindo um mantra no meu canal, falando em abundância, falando em coisas boas, focando no dinheiro, por exemplo, a sua mente acredita, o seu subconsciente, ele volta o seu pensamento para o estado de abundância. Por quê? Porque na sua cabeça a abundância está relacionada a dinheiro. Mas isso não quer dizer que é no dinheiro que você tem que focar a sua consciência de abundância. Quando você faz uma reprogramação mental limpando crenças, ou houve uma reprogramação mental dormindo e tudo mais, isso vai limpando camadas que estão impedindo você de reconhecer a consciência da abundância no universo. Estão impedindo você de ter essa consciência, assim como a laranjeira produz laranja naturalmente. A segunda verdade aqui é que o universo, ele responde ao seu alinhamento e não à sua técnica. A técnica é apenas uma ferramenta. Vou te dar um exemplo. Uma caneta. Essa caneta que eu tenho aqui, ela é uma ferramenta. Ou ela é uma técnica. Você pode comparar a técnica a uma ferramenta, por exemplo, a caneta. A caneta serve para quê? Ela serve para eu escrever coisas lindas, maravilhosas, mas ela também serve para eu escrever ofensas, palavrões, xingamentos para outras pessoas. O que muda aqui? Não é a ferramenta, ou seja, não é a técnica, é a intenção de quem está utilizando a ferramenta ou a técnica. Se você utiliza qualquer técnica acreditando que ela vai dar certo ou acreditando que aquilo está te gerando abundância, ela vai te gerar abundância. Agora, quando você usa a caneta para escrever coisa ruim ou a técnica sem acreditar que ela vai te trazer alguma coisa, muito provavelmente ela não vai te trazer porque você não tem uma intenção sincera. Você não está fazendo aquilo porque você acredita que aquilo realmente possa atrair alguma coisa. Você está fazendo aquilo porque você está desesperado, não sabe o que fazer e alguém falou que aquilo vai resolver sua vida. Você quer facilidade. Que é coisa fácil, você não quer ter que pensar muito, você não quer o processo do desenvolvimento, de ter a consciência da abundância, que é isso que eu estou falando, de reconhecer a abundância ao seu lado, na água que você tem para beber, no ar que você respira. Não, você não quer isso. Você quer somente conseguir dinheiro através das técnicas milagrosas que você acredita, porque o outro falou que a técnica ia fazer milagre. Mas o milagre não está na técnica, não está na ferramenta, ele está na sua intenção, na sua crença. Então, quando a gente trabalha as nossas crenças, quando a gente trabalha a nossa reprogramação mental e subconsciente, a gente trabalha a abundância na nossa vida, sem perceber. A gente trabalha o processo, quando a gente medita, quando a gente respira, quando a gente
pratica gratidão de coração, a gente está trabalhando a abundância na nossa vida, a gente está tendo a consciência da abundância. E aí não interessa se você vai fazer técnica ou não vai. O que interessa é que você já está alinhado com a abundância, porque você está fazendo isso no processo, no decorrer dos dias, no seu desenvolvimento pessoal, no dia a dia, e não só esperando o resultado de uma técnica específica, que é apenas uma ferramenta, apenas uma muleta para que você acredite que vai conseguir as coisas, para que você coloque intenção nas coisas, foco. Quando a gente diz técnica, quando eu ensino técnicas, rituais e ponho mantras para você ouvir, eu estou te dando uma caneta para você focar na técnica ou na caneta, porque se eu não te der a caneta, você não sabe para onde focar. Então tem pessoas que precisam focar na caneta. A caneta é uma muleta, uma ferramenta, uma ajuda para você direcionar a sua intenção, porque tudo que você põe o foco expande. E se você puser o foco na caneta, com a intenção de que essa caneta vai fazer chover, muito provavelmente a caneta vai fazer chover. Ah, Vanessa, foi a caneta que fez chover? Não, foi a sua intenção de que a chuva caísse. Você atraiu energia, você se colocou na mesma vibração, na mesma dimensão daquela realidade onde está chovendo. Entende isso? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina a técnica, que a técnica, né, a ferramenta, é um arco e flecha. Muitas pessoas passam a vida polindo o arco, comprando as flechas mais caras, mas nunca param para aprender a mirar no alvo. O alinhamento é a mira. O que é o alinhamento, Vanessa? É a coerência profunda entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É quando as suas ações no mundo estão em ressonância com a verdade da sua alma. De que adianta você fazer um script de 5 páginas pela manhã descrevendo uma vida de riqueza se você passa o resto do dia reclamando da sua vida? Fofocando sobre os outros, duvidando de si mesmo. Isso é um desalinhamento brutal. É como você tentar dirigir um carro com o pé no acelerador e o outro no freio. Você gasta uma energia enorme e não sai do lugar. O verdadeiro trabalho aqui não é encontrar a técnica perfeita. Como eu já disse, a técnica é apenas a caneta, a ferramenta. Eu gosto de fazer analogia porque isso fixa na nossa cabeça. Você sempre vai lembrar da caneta. É encontrar o seu alinhamento. Isso requer autoinvestigação, requer silêncio, requer tempo, requer que você se pergunte: o que é que a minha alma realmente deseja expressar nesse mundo? Quais são os meus dons únicos que eu posso colocar a serviço da vida? Quais crenças limitantes sobre mim mesmo e sobre o dinheiro que eu preciso liberar? As minhas ações, as minhas atitudes diárias, as minhas falas estão refletindo a pessoa que eu quero ser? Abundante? Quando você se alinha com o seu propósito, com a sua verdade, você se torna um canal limpo para receber, sem fazer esforço, sem fazer técnica. É a abundância do universo que é infinita, fluindo através de você sem esforço. Você para de tentar pegar as coisas e começa a receber de forma natural. Você para de forçar. Você apenas espera, deixa fluir. A terceira verdade que eu quero falar para vocês sobre isso é que o dinheiro é um símbolo e não a fonte. Essa é a virada de chave final. Quando a gente quer dinheiro, a gente não quer o papel moeda, os números na conta bancária. Nós queremos o que nós acreditamos que o dinheiro nos trará, principalmente a liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de comer, liberdade de vestir, liberdade de ter coisas, liberdade de ser independente. Nós queremos segurança. Nós queremos paz de espírito que o dinheiro pode oferecer nesse mundo tão caótico. Nós queremos a capacidade de cuidar dos nossos e de contribuir para o mundo. O dinheiro é apenas um de muitos símbolos, uma das muitas ferramentas
para se alcançar esses estados de consciência, essa sensação de bem-estar. Quando nós focamos obsessivamente na ferramenta, na caneta, nós perdemos de vista o objetivo real. O convite que eu te faço aqui é, ao invés de você tentar manifestar o símbolo, que é o dinheiro, comece a cultivar a fonte, que é o estado interior que você busca. Ou seja, você quer dinheiro para se sentir livre, se sentir em paz, se sentir completo. Começa a buscar essas coisas sem vincular ao dinheiro, sem vincular ao símbolo. Não vincule o seu bem-estar, a sua paz, o seu bem maior interior, o amor, etc., ao símbolo dinheiro. Não vincule a sua felicidade, a sua alegria ao símbolo dinheiro. Buda largou todo o dinheiro que ele tinha para viver na rua e seguir aquilo que ele sentia que ele devia entender, como que era ser pobre, como que era não ter as coisas, sendo que ele sempre teve tudo. Ele queria ver qual que era aquela realidade que ele não conhecia. E ele se iluminou sem precisar de dinheiro, porque a verdadeira paz de espírito, a verdadeira autossuficiência, a verdadeira alegria que a gente sente não está vinculada ao dinheiro. Quantas pessoas são muito ricas, mas não são felizes? Se você busca a liberdade, como você pode se sentir mais livre na vida agora mesmo com os recursos que você tem? Talvez seja fazer uma caminhada na natureza, talvez seja se livrar de objetos que você não usa mais. O minimalismo ajuda muito, me ajudou bastante. Talvez seja dizer não a um compromisso que você não quer ir. Eu falei disso nos vídeos anteriores, um dos vídeos anteriores aí. Aliás, foi, acho que no último vídeo. Que eu não vou mais mentir. Se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha aí no canal. Se você busca paz de espírito, como você pode cultivar essa paz agora com os recursos que você tem? Através da meditação, do silêncio, de um banho quente, de afastar as más notícias do dia a dia da sua vida. Isso não precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro para parar 5 minutos e ficar em silêncio meditando. Você não precisa de dinheiro para sair caminhar na natureza como eu faço todos os dias. Vocês não imaginam a paz que me dá fazer isso todos os dias, caminhar em silêncio 1 hora todos os dias. Vocês não imaginam como eu volto cheia de abundância de criatividade, de ideias, de solução de problemas. Quando você aprende a gerar esses estados de ser internamente, 2 coisas mágicas acontecem. Primeira coisa, você se torna menos dependente do dinheiro para ser feliz. O que te liberta da ansiedade, o dinheiro vem mais fácil. Aquele famoso solta que vem. Segundo, quando você está nesse estado de paz, liberdade, segurança, sem depender do símbolo do dinheiro, você se torna um imã automaticamente para circunstâncias externas que refletem essa mesma energia. E isso inclui, muitas vezes, na maioria delas, recursos financeiros que chegam até você sem você fazer esforço. O esforço que você empregava para fazer as técnicas se torna desnecessário, porque você já está no fluxo do universo. Você já está sentindo tudo aquilo que você quer sentir, independente do dinheiro. Não é se forçar a sentir, eu estou feliz, mesmo sem dinheiro, triste. Não, você tem que realmente encontrar o prazer, a alegria nessas atividades, nessas coisas que eu estou falando. Se você não encontrar isso nessas coisas, encontre em outras, sei lá, fazer um artesanato, alguma coisa que traga essa sensação de liberdade, de prazer, de felicidade, de alegria para você, sem estar vinculado ao símbolo do dinheiro. Porque o dinheiro é apenas o símbolo. Sem estar vinculado à necessidade de fazer uma técnica e usar a caneta. É claro que eu quero que você ouça os mantras no meu canal, que te ajudam a reprogramar a sua mente e tal, mas isso são muletas, são ferramentas. Você precisa descobrir como sentir essas coisas, independente da ferramenta, da técnica ou de pessoas como eu estarem dizendo isso para você. Você precisa descobrir no seu interior como é que sente isso na sua situação, que cada um sente diferente. Como eu falei, para mim, caminhar 1 hora por dia na natureza, sozinha, no silêncio, é uma das melhores coisas para me fazer sentir abundante, plena, independente, feliz.
E é uma coisa que não depende de dinheiro. Tem pessoas que não conseguem andar e fazer uma caminhada na natureza como eu consigo. E eu penso nisso também. Eu penso que o ato de eu andar, eu conseguir andar, me deslocar sem precisar de ninguém, sem precisar de uma cadeira de roda, de uma muleta, de ninguém para me levar, já é algo muito abundante na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, eu enxergo de um olho só. Esse meu olho direito, eu tenho uma miopia de 20 graus. Eu quase não vejo nada, isso é desde criança, eu nasci assim. Então eu só enxergo de um olho. Para mim, enxergar com esse olho, o fato de eu enxergar com esse olho muito bem, a minha vida inteira eu enxerguei com ele, para mim é uma abundância na vida, porque eu percebo que eu desenvolvi mais esse olho para compensar o outro lado. Então aquela história, gente, de ver o copo meio vazio, o copo meio cheio, é só isso. E isso não requer você se esforçar para ser positivo, isso não requer você se esforçar para ter uma ferramenta e fazer técnicas. Requer apenas mudança de perspectiva, como eu falei no início do vídeo. Você muda o seu ponto de vista, você muda a sua vida. Começa a olhar de outros pontos de vista. A gente aprende também isso no Axis, já que a gente está falando aqui de técnica, de ferramenta. Tudo é um ponto de vista interessante no Axis. Você pode mudar o seu ponto de vista. Aquilo que você enxerga como escassez, você pode olhar para o outro lado e ver a abundância. Mas se você não tiver coragem de olhar para o outro lado, a sua vida não vai mudar. Você vai continuar dependendo da caneta. Ou de uma pessoa que vai te falar como eu, ou de qualquer outro. Ou de uma técnica, ou de um mantra, ou de um livro. Não pode. A gente não pode depender de nada para ter essa sensação. Essa sensação tem que vir de dentro e a gente tem que encontrá-la dentro de nós. Para cada um vai ser de um jeito. Eu não sei como você vai encontrar a sua, mas trate de encontrar. Se você quer abundância na sua vida, se você não quer depender de técnica, não quer depender de pessoas falando que fazem milagres, te vendendo curso, te vendendo atendimentos, te vendendo coisas para que você seja mais abundante. Isso tudo são muletas que você carrega. São canetas, são ferramentas que você quer usar. E as pessoas que te oferecem isso sabem que você precisa disso. Por isso que elas estão lá. Porque sempre que tem uma necessidade, tem um produto a ser vendido. Isso é o mundo, é o capitalismo, é a planeta Terra. Agora depende de você aceitar isso ou encontrar dentro de você aquilo que vai fazer você não depender das ferramentas externas. Porque ninguém te obriga a comprar um curso, a usar uma técnica, a acreditar em nada. As coisas que eu digo aqui, as coisas que eu digo no meu outro canal, nos mantras que eu coloco, as reprogramações mentais e etc. As ferramentas que eu te dou. Você não tem obrigação de comprar, de adquirir para sua vida, de utilizar, de se fincar nisso para conseguir as coisas que você deseja. É o que eu estou dizendo aqui, não acredite em ninguém, não acredite em técnica nenhuma, não acredite em curso nenhum. Acredite que você tem dentro de você aquilo que você precisa para conseguir qualquer coisa que você deseja na sua vida. Você só precisa ter coragem e tirar a preguiça de buscar. Porque muitas vezes a gente tem preguiça de encontrar aquilo que a gente precisa dentro de nós mesmos. Então a gente busca nos outros, busca nas técnicas, busca nas ferramentas. Não são as pessoas que estão te enganando, vendendo curso, vendendo ferramentas técnicas. É você que está se enganando, se deixando enganar, querendo ser enganado, porque você vai adquirir as coisas achando que você vai facilitar a sua vida e cortar o seu caminho pela metade. Ou seja, você não quer viver o processo da transformação que talvez aquela pessoa que está te vendendo a ferramenta já viveu. Você quer encurtar o caminho e pegar a coisa pronta. Você não entende que para cada pessoa as coisas funcionam de um jeito. Você tem que descobrir como funciona para você. Esse é o maior recado aqui hoje. A pessoa que me pediu para falar sobre isso é exatamente isso. As técnicas, qualquer técnica, qualquer ferramenta vai funcionar desde que você saiba utilizar. E você saber utilizar, para cada um funciona de um jeito. Se você acreditar que uma pedra vai te fazer feliz,
a pedra vai te fazer feliz. Vocês lembram daquele filme do Tom Hanks, O Náufrago, acho que ele desenhou uma cara, uma bola, né? Uma cara de uma pessoa. E aquilo para ele era a companhia dele, porque ele não tinha outra companhia naquela ilha isolada, que ele estava perdido. É a mesma coisa na nossa vida. Nós queremos ferramentas para encurtar o caminho, nós queremos atalhos, nós queremos encurtar o processo por preguiça mental, preguiça de tentar se autoconhecer, de se descobrir. Tem gente que não consegue nem chegar nesse pedaço do vídeo que eu tô aqui falando com você, de uma coisa que eu acredito e tá de graça aqui na internet. Eu não tô cobrando nada para você ouvir isso. Tem pessoas que preferem pagar os meus cursos. Tem pessoas que preferem fazer os mantras. Tem pessoas que preferem a ferramenta. Vai de cada um. O que você prefere na sua vida? Você consegue fazer isso ou você quer atalhos? Você quer ferramentas? Você quer band-aids na sua vida? Você quer alguém para te dar a mãozinha e levar você pelo caminho porque você tem preguiça de encontrar o seu próprio caminho? Você tem que pensar nisso. Eu passei 10 anos em depressão e tive que buscar o meu caminho na raça. Não teve técnica, não teve curso, não tinha nem YouTube naquela época direito, com autoajuda, com pessoas coachings, essas pessoas todas falando sobre espiritualidade, como eu tenho aqui no meu canal de autoconhecimento, os mantras e tal. Na época que eu estava em depressão, não tinha nada disso para me ajudar. Se tinha, tinha muito pouco. Eu tive que cair e levantar 1000 vezes e ter coragem e me esforçar e largar a preguiça de lado, que era a maior coisa que tinha, para eu poder sair do fundo do poço. E ali eu não estava falando nem de dinheiro, gente, eu estava falando de saúde mental. Eu fiquei 10 anos em depressão. Eu vivia na cama chorando e tendo que enfrentar a vida, tendo que cuidar da minha mãe doente, tendo que cuidar dos meus filhos pequenos, do meu marido, trabalhar e tudo mais, em depressão. Então, e tomava 20 comprimidos por dia. Então, eu falo para vocês aqui, a decisão é sua, de depender de técnicas, de rituais, de pessoas, ou de depender de si mesmo para buscar suas respostas. Ninguém vai dar as respostas que você procura por você. Eu posso te afirmar com toda a certeza. Faz uma coisa, ao invés de você gastar tempo fazendo técnicas, pegue esse tempo para se fazer algumas perguntas que realmente importam. Como eu sempre digo, faça perguntas para o universo, faça perguntas para você. Pega um caderno e escreve. Se o dinheiro não fosse um problema, quem eu seria? Se o dinheiro não fosse um problema, o que eu faria? Responda essas 2 perguntas. Quando você conseguir responder essas 2 perguntas, você vai entender tudo que eu falei nesse vídeo hoje. Tá bom? Eu agradeço muito pela sua atenção. Espero que caia alguma ficha com isso tudo que eu falei. E agora vai vir a propaganda do meu atendimento, que eu coloco sempre no final dos vídeos, que é da leitura de alma, que é uma leitura holística, que é um dos produtos que eu vendo, mas que você também não precisa dele. Você pode descobrir tudo isso através de você mesmo. Tá bom? Beijo no seu coração. Te vejo no próximo vídeo.